Quantos de nós, mediante coisas que passamos ao longo da vida, fomos tentados e caímos na tentação de revidar, de dar o troco na mesma moeda. E quando a gente olha para a nossa humanidade, a gente vê que a nossa tendência é essa. Porque coisas, quando se levantam, a nossa tendência é realmente atacar, é agir de acordo com as nossas emoções. Porém, quando a gente para meditar na história de Jesus, meditando como ele agiu quando o traidor foi revelado, na verdade, diante dos homens, porque o Senhor sempre soube. Quando Judas estava ali na mesa, ele já sabia que Judas era o traidor. Jesus sempre soube. Mas os discípulos ficaram sabendo depois. E, diferente de Jesus, que sempre sabia quem era o traidor, nós não sabemos quem é o traidor, que por muitas das vezes vai se levantar contra a nossa vida, aquela pessoa que vai nos ferir. Nós não sabemos. Embora há momentos da nossa vida que nós é que somos os traidores, porque nós também ferimos. Nós muitas vezes fazemos coisas que não gostaríamos de fazer e acabamos fazendo. Mas o fato é que o Senhor me leva a refletir algo sobre isso e eu quero compartilhar com você. A respeito dessa capacidade onde o Senhor, ele, diante daquela situação, onde Judas chegou e deu um beijo nele, e ele tão somente chamou Judas de amigo, porque Jesus disse, amigo, a que vieste? E eu digo, meu Deus, que capacidade é essa? E aí, o Senhor me ensina na sua palavra, que essa capacidade é a capacidade de alguém, de um filho, que entende que quem julga todas as causas, todas as coisas com justiça é o Pai. Jesus, quando ele esteve na terra, diante de tudo aquilo que ele passou, de toda a perseguição, Jesus, em momento algum, a gente vê ele se defendendo, ele se justificando, ele atacando, ele revidando, porque ele veio para cumprir a sua missão. A missão dele era servir, era fazer o bem, era curar, era libertar. Então, ele manteve o foco na sua missão. Então, aquele momento onde realmente o traidor, ali foi o ápice, né, da situação em relação ao traidor. Quando Judas se revela e ele diz, amigo, eu digo, Senhor, nós não temos essa capacidade. Porque a nossa tendência realmente é atacar, é revidar, é dar o troco na mesma moeda. Mas ele diz assim, eu quero te levar a um nível mais excelente. Eu quero te dar essa capacidade que só eu posso te dar. Eu quero te ensinar a ser uma filha, um filho, onde você precisa entender o que eu vivi. Eu nunca me justifiquei porque eu sabia que o Pai é que ia me justificar. Eu nunca me defendi porque eu sabia que o Pai é que ia me defender. E aí eu quero resumir aqui dizendo para você. Quem sabe até aqui você foi tentado a revidar, a dar o troco na mesma moeda, que essa é a nossa tendência natural, como humanos. Mas quem sabe até aqui, toda vez que você foi se justificar, se defender, dar o troco na mesma moeda, você se feriu ainda mais. Porque a nossa justiça faz isso. A gente muitas vezes está querendo vingança. A gente diz que é justiça, mas não é justiça. Muitas vezes nós estamos querendo vingança. Porque é isso que acontece quando a gente busca se justificar, a gente busca se defender, a gente busca dar o mal na mesma moeda. Mas quando a gente entende, tem esse entendimento que Jesus, ele sabia, é o meu Pai que vai me justificar. É o meu Pai que vai me defender. Estão falando mal de mim, mas é o meu Pai que vai falar por mim. Ei, muitas vezes, para Deus falar por nós precisamos nos calar. E aí vem a minha palavra do Senhor, uma outra palavra. Jó, diante de tudo aquilo que ele passou, todo aquele sofrimento, os amigos dele estavam ali como amigos, mas foi no momento da dor que os amigos de Jó foram revelados. Acusaram Jó, chegou o momento, no começo ficaram ali com Jó, mas os dias foram passando, a situação de Jó não mudou. E começaram a acusar Jó, dizer que Jó estava em pecado, os amigos de Jó. Nós conhecemos bem essa história. E Jó ali no começo tentou se justificar, tentou se defender, mas chegou um ponto que ficou aquela coisa, um falava, outro falava, Jó falava, os amigos dele falavam, e cada um que tentasse dar a melhor explicação, ainda falar de Deus diante daquela situação. Chegou um momento onde a gente vê escrito na Bíblia, acho que é capítulo 40, versículo 31, ou é capítulo 31, versículo 40, é um negócio assim, onde está escrito, fim das palavras de Jó. E ali passa alguns capítulos, só quem fala os amigos de Jó ainda falam, mas depois quem fala é Deus. Aleluia. Jesus entendeu isso, ele sabia disso, que o Pai é que ia falar por ele. Jó ainda tentou se justificar, e quanto mais Jó tentou se justificar, mas a situação continuou, as acusações continuaram, os ataques continuaram. Mas foi quando Jó se calou que o Senhor falou por Jó. E depois Deus mudou a sorte de Jó, a situação de Jó. E eu venho te dizer, para Deus falar por você, você vai ter que se calar. Enquanto a gente fala, Deus não pode falar pela gente. Enquanto a gente se justifica, Ele não pode nos justificar.
Para Deus falar por nós, precisamos nos calar. Para Ele nos defender, precisamos parar de nos defender. Quando a pessoa faz o mal e a gente revida, a gente está lutando com a nossa própria força. Mas assim como Jesus, diante do traidor, ele não atacou o traidor, ele não tentou se defender, ele não gritou, ele não disse, ei, traidor, não. Ele tão somente disse, amigo, eu não vou permitir, Judas, que o meu caráter seja alterado pelo teu caráter. Eu sei que eu vim para a terra para cumprir uma missão. E a minha missão não é revidar, não é atacar. Eu vou deixar que o meu pai vai falar por mim, porque depois de tudo que Jesus passou como ovelha muda, ele sofreu. E o pai tão somente disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. É o pai quem nos justifica, é o pai que te justifica, mas para ele te defender, para ele te justificar, você precisa parar de fazer a sua justiça, andar na sua justiça própria, parar de buscar a sua própria defesa. Deixa o Senhor te defender. Ele está querendo te levar a um nível muito mais excelente, onde não vai ser mais você falar por você, é Ele que vai falar por você. Onde não é você mais que vai se justificar, é Ele que vai te justificar. Deixa a justiça de Deus vir sobre tua vida, mas para isso é necessário você abrir mão da sua justiça própria. Para você andar na força do Senhor, é necessário você parar de andar na tua força. Deixa a justiça de Deus se revelar na tua vida. E o mais Ele fará na tua vida, em nome de Jesus.